Deus deseja nossa conversão e nossa reconciliação. Deseja que nós voltemos para a sua casa e sintamos o seu abraço misericordioso. Este é o grande tema desse quarto domingo do tempo da Quaresma do ano C. Sou Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Minha saudação aos queridos radiovintes da Rádio Comunidade FM e da Web Rádio Nossa Mãe de Birité. A primeira leitura deste domingo é Josué capítulo 5, versículo 9 a 12. Josué capítulo 5, versículo 9 a 12. Nesse texto, o povo de Deus, junto com Josué, entram na terra prometida e celebram pela primeira vez a Páscoa, colhendo os frutos da terra. E é interessante porque, se você está atento à narrativa bíblica, você percebe, você nota que, durante todo o período do deserto, o povo de Israel foi alimentado por Deus com maná. Mas agora, ao entrar na terra prometida, Deus não manda mais o maná e eles terão que trabalhar a terra para tirar os frutos necessários e produzir o seu próprio alimento. Então, o fato de eles estarem agora na terra prometida e celebrando a Páscoa mostra que Deus de fato cumpriu a aliança. O livro de Josué está escrito com uma teologia de fundo, que é a chamada teologia deuteronomista. Se lá no livro do Deuteronômio, o personagem Moisés deixou bem claro que se o povo obedecer os estatutos e leis do Senhor seu Deus, Deus haverá de guiá-los, protegê-los e eles terão paz, alimento e prosperidade na terra. Pois, esta Páscoa, esta celebração da Páscoa, da entrada na terra, a festa dos pães ázimos, o maná deixar de cair e eles colherem os frutos, é consequência da fidelidade, da adesão a eles, da adesão deles aos estatutos, mandamentos e preceitos do Senhor Deus. Então, esse texto, então, portanto, nos convida a rezar, meditar. O povo de Israel celebra a sua Páscoa, tendo em vista a celebração da libertação da escravidão do Egito. Nós também estamos nos aproximando de uma outra Páscoa, a Páscoa de Jesus, a Páscoa da ressurreição, passar desse mundo para os braços do Pai. Então, que nós possamos também procurar ser fiéis à aliança de Deus, ao nosso compromisso batismal, para que, de uma forma bonita e bela, possamos celebrar a festa mais importante da tradição cristã, que é a festa da Páscoa, a festa da ressurreição do Senhor. Para isso, a segunda leitura, que é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 a 21, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 a 21, o Paulo nos fala do mistério da reconciliação. Ele afirma categoricamente: por Cristo Deus nos reconciliou consigo mesmo. E por isso, lá no versículo 20, vai dizer: em nome de Cristo nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Ora, eu dizia em programas anteriores que a Quaresma no ano C, que é um ano que tem como evangelho o Evangelho de Lucas, sempre tem um enfoque no tema da reconciliação. Por quê? Recordando o costume da igreja primitiva. Durante a Quaresma, esses 40 dias, os catecúmenos faziam intensa penitência para demonstrar que queriam de fato entrar na igreja, na comunidade cristã, bem como também aqueles pecadores que se afastaram da mesa da Eucaristia por algum pecado, faziam intensa penitência dada pelo bispo e na quinta-feira santa confessavam seus pecados para participar novamente da Eucaristia no Sábado Santo. Então, este tema da reconciliação perpassa o ano C. O ano C quer recordar este costume também da igreja primitiva, E Paulo deixa bem claro: Deus já nos perdoou, Deus já nos salvou, Deus nos reconciliou em Cristo Jesus. Isso já nos foi antecipado, dado de forma gratuita na pessoa de Jesus. Agora, depende de cada um de nós
acolher, abraçar esta salvação que já nos foi dada, acolher esse perdão que nos foi oferecido, acolher esta misericórdia que nos é dada gratuitamente por Deus. De que forma fazemos isso? Fazendo nosso exame de consciência, revendo as nossas promessas do batismo, tomando consciência da nossa situação de pecado e buscando o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação, para que a gente possa celebrar em estado de graça e paz a festa mais importante, a festa da Páscoa. Então, este apelo de Paulo, deixai-vos reconciliar. Papa Francisco, num de suas catequeses acerca do sacramento da confissão, ele afirmou: Deus não se cansa de perdoar. Somos nós que muitas vezes cansamos de pedir perdão ou cansamos de acreditar na bondade e na misericórdia infinita de Deus para conosco. Depois, o Evangelho é Lucas, capítulo 15, versículo 13, versículo 11 a 32. Mas eu sugiro que você leia todo o capítulo 15 do Evangelho de Lucas. É uma obra literária, uma construção literária fantástica. Por quê? Neste capítulo, o grande tema é que Jesus convive com pecadores e publicanos. E os fariseus murmuram, criticam a Jesus, porque Jesus tem essa postura. Então Jesus conta uma parábola. Jesus conta-lhes esta parábola. Está no versículo 3, então está no singular. E aí é interessante que é uma parábola dividida em 3 partes. A primeira parte, um homem que perde uma das 100 ovelhas. Então a ovelha se perde fora do rebanho. A segunda parte da parábola é uma mulher que perde uma das moedas, uma de 10 moedas, dentro de casa. Então, a moeda está perdida dentro de casa. E no Evangelho, por sua vez, nós temos um filho que está perdido fora, o filho pródigo, mas temos também um filho que está perdido dentro de casa. Dentro de casa. Né? Então, o que está perdido fora corresponde, está na mesma situação da ovelha que está longe do rebanho. Mas aquele que está perdido dentro de casa corresponde àquela moeda que está perdido dentro da casa. Dentro da casa. Ora, Jesus, nesta parábola, quer nos ensinar que tanto os que estão afastados da comunidade de fé, como aqueles que estão dentro da comunidade de fé, todos os dois precisam de conversão. Precisam de conversão. Por quê? O pecador, porque se afastou de Deus, se afastou da igreja, se afastou do amor de Deus, se afastou do caminho de santidade. Então ele precisa voltar para Deus para receber esse abraço misericordioso que Deus deseja nos dar, este acolhimento gratuito do perdão imerecido de Deus. Tá? Mas quem está dentro da igreja, quem está dentro da comunidade, também precisa de conversão. Porque o filho mais novo, o filho mais velho, não quis acolher o filho mais novo, não considerava como seu irmão. E veja, este detalhezinho interessante no Evangelho. Quando o filho mais velho reclama com o pai, fala: Pai, há tantos anos eu te sirvo e tu não me deste nada. Então perceba, ele, apesar de ser filho, não se relaciona como filho com o pai. Ele se relaciona como escravo, então como servo, como empregado. Então é igual essas pessoas que acham que vão ir para o céu ou que merecem o amor de Deus porque cumprem todos os preceitos da religião, todos os preceitos da fé. Ou seja, não vivem uma dimensão de filhos, não têm a liberdade de filhos. São escravos da religião, são escravos da igreja, são escravos de uma experiência religiosa. Também precisam de conversão. Precisam de conversão porque não sabem acolher o pecador, mas também precisam de conversão porque têm um relacionamento errado com Deus, que deseja ter um relacionamento paterno e um relacionamento de pai para com todos nós. Então, Lucas capítulo 15 é verdadeiramente uma preciosidade, né? Uma preciosidade esse texto. Então, que este texto possa nos inspirar a rezar, que a gente possa ver com quem que a gente se identifica nesse texto. O pecador que está longe de Deus, o pecador que está perto de Deus, mas que mesmo assim não vive uma relação de filho,
aquele que está longe da igreja, da comunidade, aquele que está dentro da igreja, mas que vive uma relação de escravidão religiosa, né? Então, que esse texto nos inspire também a mudar de vida, a mudar a nossa mentalidade, a nos converter, né? Que é um texto precioso, preciosíssimo, né? Alguns biblistas dizem, alguns teólogos dizem que se, por exemplo, se sumissem todos os evangelhos e ficasse somente com Lucas capítulo 15, toda a mensagem cristã, toda a pregação de Jesus estaria condensada nesta parábola dividida em 3 partes. Peçamos ao Senhor que nos dê a graça de nos reconciliar e de nos converter à sua santa vontade. Para isso, rezemos. Ó Pai, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para pregar a palavra de Deus, e a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Que Deus te abençoe hoje e sempre, e também à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, também a todos aqueles que nos acompanham por esta querida rádio. Então, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Até o próximo final de semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.